Hello, hello! Eu me chamo Hugo Leonardo, sou formado em Matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, sou professor de Matemática e Física e sou estudante de Licenciatura em Computação da Rural também, beleza? Então simbora agora pro vídeo sobre produtos notáveis. Hugo, por que produtos notáveis agora? Calma, eu vou explicar o que é produto notável e vou explicar o porquê que eu estou falando de produtos notáveis agora. Então beleza. Primeiro, produtos notáveis. O que é um produto notável? Produtos vem de multiplicações. Notáveis, aquilo que é digno de nota. Ou seja, é digno de atenção. Então simbora. Ou seja, produtos notáveis são multiplicações que são muito utilizadas na matemática e elas são dignas de atenção. Por que dignas de atenção? Porque normalmente quando você resolve um, você fica mais rápido para resolver de novo. E nesses vídeos eu vou falar sobre 3, que é o quadrado da soma, o quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença. Inicialmente, eu vou falar sobre mais. Tem bem mais do que isso, certo? O cubo e assim vai. Mas eu vou falar sobre isso quando eu falar sobre análise combinatória, triângulo de Pascal e aí vai. Mas vamos se concentrar aqui. Por que eu vou mostrar esses 3 aqui? Primeiro, eu estou na vibe de áreas, então eu vou provar esses 3 por áreas, certo? Segundo, eu vou começar a fazer vídeos sobre geometria analítica. E esses produtos notáveis é bastante essencial da gente ter. Beleza? Então simbora. Antes de começar, dá aquela curtida, comenta, compartilha. Vamos tentar conseguir os 300, que é a meta de junho. De junho? Opa! Que é a meta de maio, até dia 31. Beleza? Então simbora. Ajudem aí. Então simbora. Quadrado da soma, que é o primeiro exemplo aí que eu falei. O que é o quadrado da soma? A gente usa assim, ó, x mais y ao quadrado. O produto notável, x mais y ao quadrado, onde x e y são números reais. Pode ser outra coisa também, tipo números complexos. Mas eu vou provar agora a distributividade, né, que vai ser com números reais, e a parte de áreas, que vai ser com números positivos. Irracionais não valem, são números racionais positivos. Que áreas. Mas enfim, então simbora. Quadrado da soma. Qual é a fórmula disso aí para agilizar? A nossa fórmula é essa aqui. E como é que a gente vai ler? O quadrado da soma é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Essa é a nossa fórmula, certo? Mas eu não quero decorar isso aí. Eu quero saber um jeito de deduzir isso aí sem precisar decorar. Então vem nossa primeira prova, né? Que é a prova por distributiva. Então basta você usar distributiva no quadrado da soma que você vai achar aquela mesma coisinha que você viu lá. Como assim? Calma, então vamos ver assim. Primeiro, para a gente ver o quadrado da soma, é o quadrado da soma. Quadrado é uma potência. A não ser que tenha uma raiz quadrada. Mas o quadrado é uma potência. Enfim, o quadrado é uma potência. Certo? E como o expoente 2 é um número natural, vai ser a quantidade de vezes que essa soma vai ser multiplicada. Ou seja, x mais y ao quadrado, x mais y, ambos parênteses, ao quadrado, é a mesma coisa que x mais y vezes x mais y. Observação, com parênteses. Porque se você não colocar o parênteses, o que você vai estar multiplicando é só o y pelo x. E não a soma toda. Beleza? E o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a propriedade distributiva, ou seja, o nosso chuveirinho. Como assim o chuveirinho? O x ele vai multiplicar o x vai multiplicar o y. É um chuveirinho. O y multiplica o x e o y multiplica o y. Ou seja, primeiro vezes o primeiro vezes o segundo vezes o primeiro vezes o segundo. Observação, a distributiva pode ser utilizada para qualquer coisa, esses parênteses maiores. Aqui é um exemplo, a gente tem 2 e 2. 2 termos e 2 termos. Mas podia ser 20 termos e 20 termos. Pode usar do mesmo jeito. Beleza? Então, devagarzinho aqui agora. Como é que a gente vai fazer? X vezes x mais x vezes y mais y vezes x mais y vezes y. Lembre-se de observar os sinais também. Então vamos lá. Isso daqui, x vezes x, a gente utiliza como x ao quadrado. X vezes y,
chamamos de xy. Y vezes x é o yx. E o y vezes y é o y ao quadrado. Então, ó, tem uma propriedade aqui massa, que é a propriedade de comutatividade. Como são números reais, você pode mudar a posição na multiplicação. Por exemplo, assim, 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Então, x vezes y vai ser a mesma coisa que y vezes x, como x e y são reais. Então, no lugar de deixar yx, eu vou colocar xy. E a gente vai juntar esses dois xy. Então, a gente vai ficar com x ao quadrado mais 2 vezes x vezes y mais y ao quadrado. E essa aqui é a mesma fórmula que a gente viu decorando no segundo slide. No primeiro slide sobre o quadrado da soma. Massa? E agora vem a parte mais legal. Qual é a parte mais legal? É a parte da prova por áreas. E como é que a gente faz essa prova por áreas? Veja só. Como seria a visão de x mais y ao quadrado? X mais y ao quadrado é a área de um quadrado de lados x mais y. Então, quem vai ser a área disso? É x mais y vezes x mais y. Base vezes altura ou lado ao quadrado, como você quiser. Que é a nossa área. Só que isso aqui, a gente não percebeu, foi nada. Não teve nem graça fazer isso aí. Isso aqui também não deu nenhuma fórmula pra gente. Então agora precisa transformar isso na fórmula. Como é que a gente vai transformar isso na fórmula? Então vamos lá. Primeiro, eu vou fazer um segmento de lado x. Um segmento x. Depois eu vou fazer um segmento y e vou juntar os dois. Se você observar, a junção dos dois é exatamente o segmento x mais o segmento y. Ou seja, x mais y. Massa? Massa. E o que a gente vai fazer isso? A gente vai transformar isso num quadrado. Quadrado. Só que a gente não vai deixar assim feito o outro. A gente vai separar o segmento x do segmento y. Isso tanto na horizontal quanto na vertical. Massa? E agora a gente vai estudar aqui as áreas desses quadrados. Primeiro, essa área vermelha. Quanto é? Quanto é? X vezes x, x ao quadrado. Essa área roxa, como é? Base vezes altura, né? Y vezes x, yx. Essa outra área roxa. X vezes y, xy. Para finalizar essa outra área, y vezes y, y ao quadrado. Massa? Pronto. Aqui a gente já tem a fórmula já. Ó. Então, a área desse quadrado azul claro é a mesma área desse quadrado aqui que é de junção. Então, vamos lá. Então, x mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais yx mais xy mais y ao quadrado. Que é a mesma coisa que a gente viu naquela forma de distributividade. Eita, quase que não sai. Vou fazer a mesma coisinha. Mudar a posição do yx para xy. E juntar os dois. E agora chegou a mesma forma que a gente queria ver. Certo? Vou ficar com esse vídeo por aqui. Vou gravar outro vídeo agora. Para a gente colocar o produto da diferença. E vou postar amanhã. Beleza? Esse aqui vai ficar por aqui hoje. Dá aquela curtida, comenta, compartilha. É nóis. Cheiro, cheiro. Bye, bye.